Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala pessoal, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo, encarando mais um conteúdo importante aí para sua jornada de estudos, de preparação, e hoje, de forma muito especial, porque a nossa aula de hoje é exclusivamente por meio de questões, tá? Hoje nós vamos tratar de atos administrativos, como você já viu, e eu apontei aqui, e vamos tratar desse assunto só por questões. Olha que coisa bacana, pessoal. Isso aí te ajuda a treinar o raciocínio de prova, ver como é que a banca costuma cobrar um conteúdo, te dá aquela maldade no bom sentido, como eu falo, né? Aquela malandragem de ficar esperto e não cair nas possíveis pegadinhas que a banca pode fazer, tá? Por isso essa aula de hoje ela é sensacional e você não pode vacilar não, beleza? Vamos aqui responder algumas questões sobre atos administrativos, para te fazer te dar aquela revisão, complementar um conteúdo que falta, enfim, te deixar ainda mais preparado ou preparada para conseguir a aprovação, beleza? Posso contar contigo? Até o fim do encontro? Então simbora, vamos lá, porque a gente tem muita coisa boa para ver nessa aula de hoje, tá? Bora lá, pessoal. Questão bem objetiva, ó. Questão número 1. Quanto aos atos administrativos, é correto afirmar que Vamos ver. Que os atos, letra A, ordinatórios, estabelecem regras gerais e abstratas aplicáveis a um número indeterminado de destinatários? Letra B, que os atos normativos são aqueles que visam organizar e disciplinar o funcionamento interno da administração pública, definindo competências e os procedimentos dos órgãos, né? Letra C, os atos negociais firmam um negócio jurídico entre a administração e o administrado, como licenças, autorizações e permissões. Letra D, os atos punitivos declaram a existência ou a veracidade de um fato administrativo sem criar ou modificar direitos. Ou letra E, os atos enunciativos aplicam uma sanção administrativa como uma multa, interdição de estabelecimento ou demissão de servidor. E aí, meu povo? O que vocês têm a me dizer aí em relação a essa questão número 1? Se vocês observarem bem, nós temos aí 4 alternativas, e que elas estão ali 2 a cada uma, 2 em sequência, em que elas simplesmente trocaram os conceitos, tá? Vamos ver aqui uma por uma? Já vamos adiantar, né? Qual que é a resposta aqui? Eu acho que você já sabe. A correta aqui é a letra C de casa, né, meu povo? Olha aqui. Os atos negociais são aqueles em que nós temos um negócio entre a administração e o administrado, tá? Como licenças, autorizações e permissões, tá bom? Os atos negociais, gente, tem a ver justamente com negócios jurídicos. O que são negócios jurídicos em linhas gerais? São ali vínculos que são estabelecidos entre as partes, no qual os efeitos decorrentes desse vínculo vão ser definidos, tá? E esses efeitos vão ser benéficos para o particular, por isso que ele negocia com a administração. O particular pode obter uma licença, uma autorização, uma permissão para alguma coisa, tá?
Lembra que eu falei que as alternativas trocaram os conceitos? Olha aqui, na letra A, nós temos aqui, na verdade, o conceito de ato normativo e não ato ordinatório. Ao passo que na letra B, nós temos ali o conceito de ato ordinatório e não de ato normativo. Então a gente teve aqui uma troca, né? E a D e a E fizeram exatamente a mesma coisa. O que fazem os atos punitivos? Aplicam uma sanção administrativa, tá? O que fazem os atos enunciativos? Apenas declaram, enunciam a existência ou veracidade de um fato, tá? Sem criar novos direitos, tá? Sem criar ou modificar direitos existentes. Por isso, exemplo de atos enunciativos vão ser uma certidão, um parecer, tá? Qual que é a ideia de uma certidão? Certificar a existência de algo. Não é a certidão que cria algo, não é a certidão que torna algo existente. A certidão certifica algo que já existe, beleza? Essa é a ideia dos atos enunciativos, beleza? E os punitivos são mais fáceis da gente lembrar, porque punitivo, né, a gente lembra do radical da palavra punição, né? Então é claro que a gente já associa a aplicação de sanção ou de penalidade, tá bom? Então nessa número 1, letra C, fechou? Acertou aí? Então vamos que vamos, tá? 2. Raul, brasileiro, assim que fez 18 anos, passou por todos os procedimentos legais necessários e tirou a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias A e B, ficando qualificado para conduzir motocicletas e veículos automotores. Poucos dias após ter recebido sua habilitação, foi aprovada no Congresso Nacional uma alteração no Código de Trânsito, que passou a exigir 21 anos para conseguir habilitação para a condução de motocicletas. Nesse caso, pode afirmar o quê? Letra A. Por ser um direito adquirido, a habilitação de Raul é válida e ele pode conduzir motocicletas. Letra B. Por se tratar de coisa julgada, a habilitação de Raul é válida e ele pode conduzir motocicletas. C. Por ser um ato jurídico perfeito, a habilitação de Raul é válida e ele pode conduzir motocicletas. Ou D. Por não ter 21 anos completos, a habilitação de Raul não é válida para motos, uma vez que se trata de direito discricionário revogado por lei. E aí, pessoal, questão boa, hein? Primeira coisa, a concessão de carteira, né, de permissão, de autorização para que alguém dirija, ela é um ato vinculado ou discricionário? Ela é? Ele é, né, o ato, né, vinculado, galera. Só por isso aí a gente já elimina, né, a letra D, ok? Eu falar que é um direito discricionário, tá bom? É um ato vinculado. Qual que é a ideia aqui do ato vinculado? Lembra, no ato vinculado, a lei já prevê todos os requisitos, tá? E se eles forem preenchidos, o agente público é obrigado a agir. Se não forem preenchidos, o agente público está proibido de agir. Então ele não tem liberdade de escolha não, né? É 8 ou 88, tá? Então presta bem atenção aqui. É um ato vinculado. Ele preencheu todos os requisitos. Logo, ele tinha, de fato, direito à habilitação, como teve a habilitação em suas mãos, tá? Veio posteriormente uma lei em que alterou a idade. Agora a questão quer saber, essa lei vai prejudicar Raul ou não? Vamos eliminar outra alternativa aqui que claramente está errada? O que é a coisa julgada, pessoal? Coisa julgada é uma decisão num processo judicial contra a qual não caiba mais recursos. Todos os recursos já foram apresentados, analisados e não tem mais como recorrer. A decisão tornou-se imutável. E aí, nós estamos falando aqui de decisão num processo judicial? Não. Então a gente já elimina também a letra B. A letra A e a C dizem que ele vai poder dirigir, tá? Agora, a letra A diz que é um direito adquirido e a letra C é um ato jurídico perfeito. E aqui você tem que saber a diferença entre os dois, tá? Pessoal, a diferença básica entre o direito adquirido e o ato jurídico perfeito é que, enquanto no ato jurídico perfeito, o agente, né, a pessoa, né, preencheu todos os requisitos que a lei previa. Mas, além disso, no ato jurídico perfeito, todos os efeitos daquele ato já foram necessariamente produzidos. No direito adquirido, a pessoa preencheu todos os requisitos, ela passou a ter direito a conseguir aquilo, porém, os efeitos ainda não ocorreram. Essa é a ideia. Agora vamos analisar aqui quais são os efeitos daquilo que o Raul pretendia. Ter a carteira de trânsito. Ele já teve a carteira de trânsito? Já. Então a gente diz que todos os efeitos já foram produzidos, logo nós estamos falando aqui de um ato jurídico perfeito. Por isso a correta aqui é a letra C, tá? Outro exemplo que ajuda a aclarar a nossa mente é a questão da aposentadoria. Imagine que nessa data de hoje, eu, professor Arnon, atingi todos os requisitos para me aposentar. Quem dera, né? Mas vamos lá. Vamos imaginar, se hoje eu cumpri todos os requisitos, tempo de contribuição, idade, por aí vai, eu já passei a ter direito a me aposentar, isso é um direito adquirido. Se amanhã a lei mudar, não me prejudica, porque nessa data de hoje eu já adquiri o direito. Mas por enquanto ainda é só um direito adquirido.
Vamos imaginar que amanhã eu dei entrada no pedido e a minha aposentadoria ela é concedida formalizada. Aí aquilo deixaria de ser um direito adquirido e passaria a ser um ato jurídico perfeito. Aquele ato jurídico perfeito é aquele que, em função da pessoa ter preenchido todos os requisitos, ele já produziu todos os efeitos. Resumindo, está pronto e acabado. Beleza? Então nessa 2 aqui, letra C. 3, vamos lá. Em decisões administrativas, o motivo declarado pela autoridade deve corresponder fielmente à realidade, sendo condição para a validade do ato praticado. Essa exigência decorre da necessidade de coerência entre a motivação apresentada e o interesse público protegido. Analise as afirmações abaixo entre verdadeiro ou falso. Bora lá. Um ato administrativo é inválido se o motivo declarado for inexistente ou falso, segundo a teoria dos motivos determinantes. E aí, meu povo, isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Olha que coisa interessante. Se um agente público declara uma motivação específica, né, um motivo para a prática do ato, que depois se comprove ser falso ou inexistente, meu amigo, o ato vai ser inválido por essa teoria, tá? Então imagina, por exemplo, que um prefeito municipal ele vai construir uma creche ou no bairro A ou no bairro B, tá? E aí ele diz que vai construir no bairro A porque no bairro A tem uma demanda maior de crianças. Depois você percebe que não, isso é mentira, nunca teve uma demanda maior de crianças no bairro A. Aquele ato pode ser questionado, porque o motivo da escolha daquele bairro teria sido um motivo falso, tá? Segunda proposição. O ato se mantém válido mesmo que o motivo alegado não seja verdadeiro. Ora, isso aqui vai na contramão do primeiro item, né? Então, se o primeiro é verdadeiro, o segundo só pode ser falso, tá? Olha aqui, a motivação não é requisito para atos discricionários. Não é, gente? Claro que é falso. Lembra, gente, discricionariedade não é arbitrariedade. O agente, ao praticar um ato discricionário, não tem liberdade para tudo. A liberdade não é absoluta. Tem uma ampla liberdade, mas dentro dos limites legais. E para se ter certeza que a finalidade da prática daquele ato discricionário é de interesse público, ele tem que motivar, dizer por que ele está adotando, né, praticando aquele ato administrativo, tá? Até para que a gente verifique se o interesse é realmente atender a finalidade pública ou se é para atender finalidades escusas, né? Então aqui está falso, tá? A falsidade do motivo não afeta a validade do ato administrativo. Mais uma vez, vai na contramão do primeiro item que a gente já sabe que é verdadeiro, logo é falso, né? Então, VFFF é a letra D de dado, né, pessoal? VFFF, tá? Beleza? Fechou? Bora para 4. Os atos vinculados são aqueles praticados pela administração sem margem alguma de liberdade, pois a lei define de antemão todos os aspectos da conduta. É considerado exemplo de ato vinculado: A. Decreto expropriatório. B. Autorização para instalação em área pública. C. Aposentadoria compulsória. Ou D. Permissão de uso de área pública. E aí, meu povo? Me fale aí um exemplo de um ato vinculado dentre essas alternativas aqui. Tá fácil. É a letra? Letra C de casa, né, pessoal? Aposentadoria compulsória, tá? Ok? E ainda que não fosse a compulsória, tá? A aposentadoria se enquadraria aqui em ato vinculado. Por quê? O ato vinculado é aquele que a lei já estabelece os requisitos, o agente público não tem liberdade de manobra aí não, tá? Na aposentadoria, se o indivíduo preencheu todos os requisitos para se aposentar, a autoridade, né, o órgão público não pode dizer, eu acho que não é interessante para a coletividade que você se aposente, nós não estamos com grana para um novo concurso, você é um servidor aqui experiente, eu vou recusar aqui a sua aposentadoria. Pode? Não pode. Agora, se por outro lado faltar um dia para a pessoa adquirir o direito a se aposentar, a administração pode relevar esse dia e conceder? Não pode, aí vai estar proibido, porque é um ato vinculado. A lei já pré-estabeleceu todos os requisitos. Se presentes, é obrigatório conceder o pedido. Se um deles ausente, é proibido conceder o pedido, tá? O decreto expropriatório, autorização para instalação em área pública ou permissão de uso de área pública, todos são atos discricionários porque a administração tem liberdade de conceder ou não. A administração tem liberdade de definir se vai desapropriar um bem ou não, não é nenhuma obrigação promover desapropriação, tá? E autorização para fazer instalação em área pública ou permissão de uso de área pública são exemplos de atos discricionários. A administração pode conceder, pode não conceder, tá? Sem o menor problema.
Então o único ato vinculado aqui é o que está na letra C, beleza? Aposentadoria compulsória. Fechou? Bora para a questão número 5, meu povo. Vamos lá. Com relação ao ato administrativo, assinar a alternativa correta. Os atos administrativos são uma espécie do gênero atos da administração, que engloba todos os atos praticados no exercício da função administrativa, independentemente da sua natureza. B. Os fatos administrativos voluntários se materializam exclusivamente por atos administrativos formais, não sendo possível sua concretização por meio de condutas administrativas informais. C. Os atos políticos ou de governo são considerados atos da administração, pois emanam diretamente da lei e possuem as mesmas características dos atos administrativos típicos. D. Os atos administrativos são sempre discricionários, cabendo ao administrador decidir sobre sua conveniência e oportunidade, sem vinculação a critérios legais pré-determinados. Ou letra E. Os atos administrativos não podem ser praticados por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, mesmo quando exercem função administrativa por delegação. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Letra? Letra A, não é, pessoal? A correta aqui é a letra A. Os atos administrativos, gente, são uma espécie, tá, do gênero atos da administração, tá bom? Nós, inclusive, comentamos isso em aula. Dentro do gênero atos da administração, nós temos uma dessas espécies que são os atos administrativos, tá? Basicamente, todo qualquer ato que provier da administração pública será, né, na verdade, um ato da administração, tá? Só que dentro desses atos da administração, nós temos aí aqueles que são praticados na qualidade de administração pública e, portanto, com as prerrogativas que a administração pública tem em decorrência do seu regime jurídico próprio, tá? E aí esses atos praticados na qualidade de administração, com todas as prerrogativas da administração, esses sim são atos ali administrativos, tá? Olha aqui, na letra B, nós temos aqui, ó, cuidado, né, gente, com esses exclusivamente, sempre, nunca, tá? Porque nada impede dos fatos administrativos voluntários, né, ser concretizados por meio de atos informais, tá? Nada impede. Os atos políticos não são considerados necessariamente atos da administração, tá? Como diz aqui. Olha aqui, gente, a letra D. Os atos administrativos são sempre discricionários? Na questão anterior, a gente respondeu aqui dando um exemplo de um ato vinculado. Então tá muito fácil entender que essa alternativa aqui tá errada, né? Nem todo ato administrativo é discricionário, tá? E os atos administrativos não podem ser praticados por quem não integra a administração pública? Claro que podem. Aqueles que recebem o serviço público por delegação, né? Aqueles que têm uma concessão de serviço público ou atos dessa natureza, podem promover atos administrativos, tá? Inclusive participar até de desapropriações ou outras gravames, né, em propriedade, outras intervenções, como servidão administrativa, né? Então sim, nós podemos ter particulares participando disso, beleza? Bora para 6. Em linhas gerais, os atos administrativos são declarações unilaterais da administração pública ou de seus agentes, praticados com base na lei, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos concretos, voltados para o atendimento do interesse público. Sobre os atos administrativos, especialmente quanto à sua classificação, assinar a alternativa correta. Os atos de gestão ou próprios são internos da administração pública. Estão relacionados às rotinas de andamento dos variados serviços executados por seus órgãos e entidades administrativas. Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório. Letra B. Os atos compostos são aqueles que resultam da manifestação de vontade de um único órgão ou agente, mas que dependem da aprovação, ratificação ou homologação de uma autoridade para produzir efeitos. Letra C. Os atos de império são aqueles praticados pela administração pública em condição de igualdade jurídica com o particular, ou seja, não possuem chamadas prerrogativas da administração. E letra D. Os atos complexos são aqueles que derivam da vontade de dois ou mais órgãos colegiados ou singulares, sendo que a vontade de um órgão é acessória em relação à vontade do outro. E aí, meu povo? O que vocês acham? Letra? Questão interessante, hein? Porque às vezes nas classificações a gente pode inclusive confundir, não é?
conceitos, por exemplo, de atos complexos com atos compostos, porque parecem bem similares, mas não são, tá? Gente, a correta nessa 6 aqui é a letra B, não é, pessoal? Letra B, tá? Os atos compostos são aqueles que resultam, né, da manifestação de vontade de um único órgão ou agente, tá? Mas dependem da aprovação, ratificação ou homologação de outra autoridade para produzir o efeito, pessoal, tá? Então imagine, por exemplo, um ato administrativo que alguém pratica, mas precisa que o seu superior ratifique ou homologue, tá? Essa é a ideia. Cuidado, gente, para você não confundir os termos. Olha aqui, ó. Na letra C fala que os atos de império são aqueles praticados pela administração em igualdade jurídica com particular. Pelo contrário, tá? Isso aí seriam atos de gestão. Os atos de império, lembra de verdade em poder imperial, imperador, imperar a vontade sobre o outro, tá? Nos atos de império, a administração impõe a sua vontade a nós, tá? Já nos atos de gestão, não, estariam ali em pé de igualdade. E aqui, gente, trouxe o conceito mais de atos ordinatórios do que de atos de gestão, tá? E a letra D, ao falar aqui de atos complexos, pessoal, nos atos complexos, nós vamos ter que eles vão derivar da vontade de 2 ou mais órgãos colegiados ou singulares, sendo que a vontade de um é acessória em relação ao outro? Não, tá? Aqui nós temos que nos atos complexos, o ato só existe após a manifestação de todos, tá? Então não vai ter essa necessariamente acessoriedade, como disse aqui, tá? Então letra B nessa 6. 7. Assinar a alternativa correta sobre a classificação dos atos administrativos. Letra A. São atos declaratórios, aqueles que alteram uma relação jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos. Letra B. Denominam-se atos de gestão aqueles que se caracterizam pelo poder de coerção da administração, não intervindo à vontade dos administrados para sua realização. Letra C. São classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público, ou seja ele singular, seja ele colegiado, tá? Letra D. Atos gerais são aqueles que apresentam destinatário específico, pré-ordenam a relação a regular as situações jurídicas concretas. Letra E. Atos discricionários são aqueles que o agente público pratica reproduzindo elementos que a lei previamente estabelece sem margem de liberdade para avaliação da conduta pela administração. E aí, meu povo? Qual que está correto aqui nessa 7? A letra C de casa, né, pessoal? São classificados como simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público. Agora, cuidado, esse órgão pode ser singular ou pode ser colegiado, tá? Ali é um ato simples. Então, se eu tenho ali um ato que, por exemplo, é um despacho de um diretor de uma escola, é um ato simples, tá? Agora, imagine que seja decisão por uma junta, digamos assim, né, de 3 julgadores. É um ato simples, porque a decisão veio só daquela junta. É aquele único órgão. Esse órgão ele pode ser colegiado, né, composto por mais de um indivíduo ou não. Quando a gente vai para os tribunais, por exemplo, né, os órgãos que julgam geralmente são colegiados, né, turmas com 3, né, câmara com 5 e por aí vai, tá? Mas só precisa de um único órgão para decidir, ele é chamado de simples, ainda que esse órgão seja colegiado, tá? Olha aqui a letra A. Gente, ato declaratório vai alterar uma relação jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos? Não, gente, se eu só declaro, eu declaro algo que já é pré-existente, eu não crio nada, tá? Olha aqui, os atos de gestão têm essa coerção da administração? Não, isso aí são os atos de império, tá? No ato de império, a administração detém o poder de coerção jurídica no sentido de impor sua vontade a nós, quer a gente queira, quer não, tá? Olha aqui, ato geral tem um destinatário específico? Só aí a gente já mata a alternativa, tá? E a letra E, a gente trouxe o conceito de ato vinculado, né, não de ato discricionário, né? No ato vinculado nós já temos todos os requisitos legais pré-estabelecidos, ao passo que somente caberia ao agente público analisar se estavam presentes ou não, simples assim, tá? Então nessa questão número 7 aqui, a correta é a letra C de casa, pessoal. Bora para mais uma? Vamos para 8? Vamos lá. O ato administrativo é considerado vinculado quando? Letra A. Não enseja possibilidade de revogação, visto a determinação legal para atuação administrativa. B. A lei deixa certa margem de liberdade de decisão para a autoridade pública. Letra C. Visa restringir direitos ou aplicar sanções a particulares que atuem em desacordo com a ordem jurídica.
A letra D, destina-se aos administrados ou fora da repartição? Ou a letra E, já produziu todos os efeitos e não pode ser desfeito? Questão interessante, hein? Eu gostei dessa questão porque normalmente, gente, as questões quando vão perguntar sobre ato vinculado, discricionário, já vão direto ao ponto, né? Sobre a questão ali da liberdade de atuação. Só que essa questão é interessante porque ela trabalhou aqui, a resposta correta, fala de um efeito prático do ato vinculado, ainda que a gente normalmente não fale dele, tá? A correta aqui, gente, é a letra A. Como assim, professor? Ato vinculado não é aquele que a lei já estabelece todos os requisitos, e aí, dessa forma, ao agente público cabe ou conceder se estiverem presentes ou negar algum pedido se estiverem ausentes? Perfeito. Agora, olha que coisa, gente. Por que o ato vinculado não comporta revogação? A revogação de um ato administrativo se dá por motivos de conveniência administrativa, ou seja, juízo de mérito, conveniência ou oportunidade. Tem análise de conveniência ou oportunidade no ato administrativo? Não. Agora, você pode me dizer assim, mas professor, e se a administração identificar que esse ato vinculado ele foi praticado em desacordo com o que previa a lei, ou seja, não deveria ter sido praticado? Por exemplo, eu concedi uma licença para construção para quem não preencheu os requisitos. Ah, bem observado. Se isso acontecer, nós vamos ter uma situação em que esse ato ele vai ser ilegal. E ato ilegal não é revogado. Ato ilegal é anulado, o que é totalmente diferente. Então, um ato vinculado ele vai ser extinto por anulação, não por revogação. Na revogação, nós temos uma situação em que o ato é legal, mas a administração entende que não é mais conveniente. É um juízo de mérito. E eu te pergunto, tem juízo de mérito administrativo, conveniência e oportunidade no ato vinculado? Não tem. Então, o ato vinculado não permite revogação. Ele permite a anulação. Beleza? Ok? Olha aqui. Não deixa certa margem de liberdade, como diz a letra B. Não visa restringir direitos ou aplicar sanções que atuem em desacordo com a ordem jurídica, tá? Pode restringir, ou aplicar restringindo, ou aplicando sanções, mas isso não é característica do ato vinculado. Ele não se destina aos administrados ou fora da repartição, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. E aqui a letra E fala mais sobre ato jurídico perfeito, né? Aquele ato que já produziu seus efeitos e não pode ser desfeito, tá bom? Então nessa questão 8 aqui, a correta é a letra A e eu gostei dessa questão, uma questãozinha interessante, que às vezes, quase sempre nessas questões já vão direto ao ponto e perguntam sobre a vinculação ou discricionalidade quanto à liberdade de atuação, né? Essa questão aqui foi inteligente. E aí, você acertou? Vamos lá. Questão número 9, pessoal. Vamos aqui começar a responder algumas questões aqui no padrão certo ou errado, hein? Considerando o regime jurídico dos atos administrativos, julgue o item seguinte. Supõe-se que um prefeito de determinado município tenha editado um decreto municipal que suspende o pagamento de gratificações que já haviam sido incorporadas à remuneração dos servidores públicos, sob argumento de conter despesas para renovar a frota de veículos da prefeitura. Nesse caso, é possível concluir que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, nada impedirá que sejam anulados pelo Poder Judiciário quando constatada a ilegalidade, ainda que se tratem de atos gerais e abstratos. E aí, meu povo, isso aí tá certo ou tá errado? Isso aí está certo, gente. O ato administrativo ele tem a presunção de legitimidade e de veracidade? Tem. Tem. Mas, gente, isso é uma presunção relativa que admite prova em sentido contrário. E se você provar que o ato, por exemplo, ele tem ilegalidade, ele pode ser anulado, seja pela própria administração ou seja pelo Poder Judiciário. Nesse exemplo aqui, se você for cortar a remuneração de um agente público, esse ato vai ser ilegal, tá? Nós temos a garantia da irredutibilidade, né, dos vencimentos. A remuneração do agente público não pode ser reduzida, tá bom? Então, nesse caso, esse ato seria ilegal. E ato ilegal pode ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, tá? 10. Considerando o regime jurídico dos atos administrativos, julgue o item seguinte. Os atos administrativos simples não gozam dos atributos que caracterizam os atos administrativos em geral, pois produzem apenas efeitos meramente declaratórios. Já os atos compostos geram efeitos concretos, criando, extinguindo ou modificando direitos em razão pela qual tais atributos são indispensáveis. E aí, meu povo? Isso aqui está errado ou completamente errado? Está errado, né, gente? Gente,
Isso aqui não tem nada a ver com ato simples, tá? O simples tem a ver justamente com a manifestação de vontade de um órgão, tá? Seja colegiado ou não, tá? E os atos compostos da mesma forma como a gente já comentou anteriormente, tá bom? Nos atos compostos nós vamos ter ali que os atos que resultam da vontade, né, de um único órgão, mas depende da manifestação de outro, tá? Então não tem nada a ver com isso que foi trabalhado aqui na proposição, tá? 11. Quanto ao ato administrativo, julgue o item seguinte. O ato de gestão é aquele praticado pela administração pública com prerrogativas de autoridade, de forma unilateral e coercitiva em relação ao administrado. E aí, tá certo ou tá errado? Claro que tá errado, né, gente? Isso aqui é a definição dos atos de império, tá? Dos atos de império. Vou até marcar aqui logo errado, tá? Por quê? Nos atos de império, a administração pública impõe a sua vontade com a coerção jurídica, tá? Ou seja, com o monopólio e com o poder de nos coagir com meios jurídicos, é claro, né? A respeitar a sua vontade, tá? Por isso, no ato de império, nós vamos ter a administração atuando com todas as suas prerrogativas, beleza? E nossa última questão de hoje, para fechar com chave de ouro esse encontro, vamos lá? No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte. Atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares. E aí, meu povo? Isso tá certo ou tá errado? Isso tá certo. Essa, de fato, é a noção dos atos de gestão, tá? Em contraposição aos atos de império que a gente viu na proposição da questão passada. Beleza? Tranquilo? Essa é a noção correta aqui sobre os atos de gestão. Ok? Então, galera, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!